eles o perdem. Eles olham para trás e veem quão grandes coisas ele fez, mas eles falham em ver que ele costumava fazer uma simples coisa como essa. Vem? E então, olham naquela direção e veem algo grande que está para acontecer, e 9 das 10 já está acontecendo bem ao redor deles, e é tão simples que eles não sabem disto. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a ciência. Amém. Deus abençoe-nos. Vamos ler Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Grande Salvador, nós constantemente precisamos de Ti. E o Seu nome será chamado Jesus, porque salvará o Seu povo. E o Seu povo não quis esta salvação. E hoje nós temos esta salvação. Porque o Senhor veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso estamos agradecidos, grande Deus, por esta salvação, rejeitada pelo povo judeu e aceita pelos gentios. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A maneira secundária de Deus falar.
fala de uma maneira original e também tem uma maneira secundária, uma segunda forma dele poder falar, atender o seu povo. Lendo Êxodo 20, verso 18 e 19, diz: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegante. Como Cristo, ser como Cristo, eu só anelo ser como Ele em minha jornada daqui a glória. Eu só anelo ser como Ele, andar como Ele, viver como Ele, ser como Cristo. Quero adorá-lo, também amá-lo, quero servi-lo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, também a vida. Se você crer e obedecer, terás nova vida. Ficou bom? Vamos continuar? Ser como Cristo, ser como Cristo, eu só anelo ser como Ele em minha jornada daqui a glória. Eu só anelo ser como Ele, andar como Ele, viver como Ele, ser como Cristo. Quero adorá-lo, também amá-lo, quero servi-lo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, também a vida. Se você crer e obedecer, terás nova vida. Amém, amém. Aleluia. Muito bom, né? Acho que num tempo de muito avivamento meu, por volta de 1975, por aí, Deus me deu essa letra. A primeira estrofe está na mensagem, creio que é a estatura de um varão perfeito, mas a gente nunca soube da música. Então, Deus me deu a estrofe, a outra estrofe, o coro e a música. Já cantaram muito isso em Goiânia, se souber vai parar. Ser como Cristo, né? Eu só anelo
ser como Ele. Em minha jornada daqui à glória, eu só anelo ser como Ele. Agora, nenhum de nós que anelamos ser como Ele, não é que temos uma vida perfeitinha. Todos nós temos problemas, todos nós temos defeito. A sorte que a graça nos salvou, nos perdoou, o sangue nos limpou, e não é questão que vai limpar. Os meus pecados estão perdoados, aqueles que eu vou praticar já estão apagados, os seus também, porque o Cordeiro já saiu do trono. Então, não é questão dele ter que voltar no trono, ele é Deus onisciente, ele conhece o fim antes que houvesse um começo. Então, ele sabe o que nós somos, o que seremos, o que faremos ainda. Por isso ele já ofereceu este sacrifício a favor do seu povo antes da fundação do mundo. Você sabe que o Cordeiro morreu faz 2 milênios. A Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Isso aqui é Deus. Antes que o povo dele pecasse, já havia uma oferta, uma oblação para apagar aquele pecado. Amém? E é isso que nos faz felizes. É isso que nos faz alegre. Não é porque nós somos perfeitinhos, é porque Deus é perfeito. Sua palavra é perfeita. Amém. Então o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Tem gente que é orgulhosa, ela não quer ouvir Deus falar através do outro. Ele quer que Deus fale para ele, para ela. Israel viu isso daí, disse: se Deus falar, nós vamos morrer. Vamos arrumar um escape logo. Fala através de Moisés. E Moisés fala para nós: para que não morramos. Ouvir a voz direta de Deus é para profeta. É tão forte que é para profeta. Cada homem de Deus que foi usado em seu determinado dia, ele sofreu, ele lutou, ele angustiou. Não foi fácil para ele. Cada um teve sua luta, seu fracasso. Moisés teve seu fracasso, nunca deixou de ser profeta. Abraão mentiu, nunca deixou de ser profeta. O Novo Testamento, nós temos aprendido que a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, não fala nada do que Moisés fez de errado. Não fala nada do que Abraão fez de errado. Não fala nada de que Jacó fez de errado. Só fala suas virtudes. É isso que nós temos. Nós temos que estar na galeria dos heróis da fé. Os eleitos estão nesta galeria. E que mais direi eu? E aí você começa a falar os nomes das eras, mensageiros, nos dias de Brana, seu povo nos dias. E que mais direi eu? De outros que venceram, mesmo no nosso tempo, e permaneceram de pé. Que mais direi eu a respeito destes homens? Não só do passado, mas Deus no presente. Amém. Então, nós queremos ouvir um profeta. Esta é a maneira original. Muitas vezes o povo tem a maneira original e quer a secundária. Ele tem a primeira maneira, a primeira fonte e quer a secundária. Eu sonhei. Então, quando você diz eu sonhei e está fundamentando toda a sua vida espiritual num sonho, quando tem profeta, você está errado. Quando não tem profeta,
se usa a forma secundária, quando não tem profeta. Eu sei que vem a pergunta, bom, o profeta já morreu, não tem profeta, depois de William Branham, acabou. Então, como Deus vai falar? É maneira secundária? Não, Deus ainda fala por profeta. O profeta é aquela palavra de Deus do dia. Não é o homem, é a palavra. As pessoas rejeitam o homem porque não sabem que não é o homem, é a palavra. E que se não tivesse aquele homem pelo qual Deus fala, eles não teriam como ouvir. Se não tivesse aquele homem pelo qual Deus lhe mostra a palavra do dia, não teria como o povo saber. Há necessidade de um homem. Não engrandeça o homem. É a única forma, assim como a maneira original de Deus é falar por profeta. Você sabe que você não pode estabelecer sua fé em formas e maneiras secundárias, que Deus fala também. Eu tenho que saber o dia que eu estou vivendo, para eu fundamentar a minha fé naquilo que Deus está fazendo naquele dia, não olhando muito o homem. Olha Deus. O irmão Branham diz assim, ó, não olhe para esse pequeno careca. Olhe para sua mensagem. Eu vou te dizer a mesma coisa, não olhe por esse pequeno careca aqui também. Mas olhe pela mensagem. Não importa comigo não. Olhe pela mensagem. Fique ao lado da mensagem. Porque você saberá respeitar a mensagem quando Deus fala. E você sentirá menor ao dizer, Senhor, se não tivesse um homem Branham que teve fracasso na vida, que também mentiu, diga para eles que eu não estou em casa. Ele mentiu. Mas Deus não o deixou. Deus o corrigiu e ele acertou aquilo. Você deve olhar quando Deus está usando o homem, porque a única maneira de Deus fazer sua obra é através do ser humano, é do homem. Qualquer dia eu vou ter que falar um pouco sobre a pregadora. Quero falar sobre isso também, qualquer dia. Mas Deus escolheu o homem. E desde quando Deus veio na terra, Deus nunca foi uma mulher. Deus foi um homem. Ele foi um homem Jesus. Ele não foi uma Maria. Maria era apenas uma incubadora. A semente era Deus. Não era a semente de José. Não era a semente da Maria natural. A semente era Deus. Quem implantou, colocou aquele germe de vida no ventre de Maria foi Jeová, o Espírito Santo. Então, não é ela a deusa, como a Igreja Católica colocou na cabeça do povo. Ela apenas foi uma incubadora. Ela emprestou seu ventre virgem. E Deus colocou sua semente sem emoção. É isso que você tem que saber, que o batismo do Espírito Santo, quando a semente entra em você, é sem emoção. A semente natural, para gerar um filho natural, precisa-se de emoção, de sensação. Mas para gerar um filho espiritual, é sem emoção. É extraído como Jesus o foi. Você verá, sem emoção. Maria diz, eu não conheço varão nenhum. A voz do anjo diz, a virtude do Altíssimo te cobrirá. E este santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus.
Agora, ela tinha um ventre. Nós, como cristãos, temos um ventre chamado coração, onde recebemos a semente chamada mensagem da hora. Que você pode ter um coração que recebe a mensagem de 100 anos atrás, não vai adiantar nada. Deus tem outra semente. Se você receber uma semente de 60, 70 anos atrás, você tem uma semente que você não sabe os selos revelados, não sabe o novo nome, não sabe a terceira puxada, porque é uma semente ontem. E Deus já caminhou. Deus é hoje. Deus não parou. A ciência multiplicou, mas Deus ficou parado. Deus ficou num canto dizendo: eu não posso mais, não posso falar com mais ninguém, porque eu já disse que é nos dias da voz do sétimo anjo que eu revelaria tudo. Então eu já revelei e não posso falar com mais ninguém. Ele continua ainda falando. Revelar não. Isso é de destaque. Deus não revela hoje. Deus fala o que foi revelado. E você tem que acompanhar. Você gosta de acompanhar Deus falando hoje? Eu quero que você acompanhe Deus mostrando estas coisas reveladas para você hoje. Coisas que foram reveladas ontem, mas não foram mostradas. Não diga a ninguém. E aí você vai a Apocalipse 10, 8 a 11. Então, não fale Deus conosco. Que coisa, né? Não fale Deus conosco. Eu preguei uma mensagem desta, com esse título, lá na igreja do pastor João Bispo. Não fale Deus conosco. Tanta gente quer ouvir Deus. Você tem que saber, se você ouvir Deus, você morre. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Quem diz que nós somos melhores que os judeus? Nós somos piores. A graça que nos salvou. Mas somos piores que os judeus. Os judeus constantemente manteve uma vida limpa. O gentio, a vida toda foi um gentio. Aonde que ele veio? Veio lá de Canaã. Cão gerou Canaã. E dali vem o gentio. Olha de onde ele vem. Ele é péssimo. Se não fosse a graça que os judeus rejeitaram e nós a alcançamos, nós estaríamos perdidos. Mas ele nos salvou. Pela sua graça, ele nos salvou. E hoje nós podemos dizer: Senhor, eu quero ouvir sua voz através de um homem. Eu quero ouvir Deus falando através de um ser mortal. Eu não quero ouvir Deus falar de outra forma, porque Deus não fala através dos astros, da lua, do sol, das estrelas. Mas ele não fala. Ele fala através do homem. Irmão Branham ainda diz: esta foi a ideia de Deus. Você quer mudar a ideia dele? Ele fala através do homem. E irmão Branham sempre pregou essas mensagens. O homem que ele escolheu para aquele dia. Nos dias de Moisés, Moisés diz: é o homem que ele escolheu para este fim, para este trabalho. E ali era Moisés que Deus tinha escolhido. Mas o povo tinha suas dúvidas e começaram a ouvir Datã, Coré, Abirão, que eram gente de dentro de Israel. Nós temos que ver, irmãos, que esse tipo de gente não é fora da mensagem. O Datã, o Abirão, o Coré está dentro da mensagem. Eles estão dentro. Aí eles creem no irmão Branham. Eles dizem que o irmão Branham é de Deus, que é um profeta, que é um homem de Deus. E uns dizem que ele até revelou os selos. Diz até que ele tem novo nome. Abirão,
Coré, Datã. Eles eram de dentro. Só que eles diziam, só que tem uma coisa, Números 16. Tem uma coisa, ele não fala só através de Moisés. Toda a congregação é santa. E foi ali que eles erraram. E isso elevou a congregação. Porque ele diz, toda a congregação é santa. Se falar para você que você é santa, você sente bem. Mas falar para você que você não tem o Espírito Santo, um dia eu falei para uma mulher, ela queria me instruir na fila da ceia também, gente que vinha tomar ceia, que estava imperfeito. Eu disse, se a senhora vivesse no tempo do irmão Brana, a senhora falaria a mesma coisa, porque a senhora não tem o Espírito Santo. Acabou. Nunca mais votou. E provou que não tinha mesmo o Espírito Santo. É mulher querendo dar palpite, não quero pregar sobre isso, naquilo que não é para ela falar. Ela quer dar palpite, ela quer ser ouvida. É como a igreja quer ser ouvida quando Deus está falando. Você não tem que ser ouvida, você tem que ouvir. Você não tem que corrigir, você tem que ser corrigida. Mas as pessoas não percebem isto, então elas pecam por isto. Então vamos prosseguir aqui na maneira secundária de Deus falar. Nós lemos uma passagem das grandes passagens, uma das maiores passagens que Deus falou por sonho, onde nós lemos aqui, Mateus 1, 18 a 21. É uma das maiores passagens da Bíblia que Deus falou de uma forma secundária. E aí você tem que saber por que Deus falou de uma forma secundária, exatamente nos dias que tinha que vir ao mundo o Filho de Deus. Por que ele falou de uma forma secundária? Porque não tinha profetas. Talvez por nós assim, nós pensamos, Deus deveria levantar um profeta e aquele profeta falar. Não. Aquela maneira secundária que Deus usou para falar com José foi direta. Foi direto. Deus falou com ele naquele sonho e aquilo era tão perfeito. Mas não tinha profetas naquele dia. Deus então tinha que usar a falar através de sonho. No tempo de Gideão, você pode ver, você vai encontrar o livro na Bíblia chamado Juízes. Foi no tempo que não tinha um profeta, eram juízes. Você tem até Débora como juíza, dentro dos juízes. Então é aí onde a mulher quer um espaço. E irmão Brando diz, mas aquilo era política. Não tem nada a ver com o sacerdócio. Então deveria conhecer porque Deus falou por sonhos no tempo dos juízes. Eu vou pegar esta parte mais importante, porque não dá tempo de tudo. Mas eu tenho marcado aqui, Juízes 6, 36 a 40. Fala de Gideão. E disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E foi no tempo dos juízes. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água. 39, capítulo 6 de Juízes. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez,
rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco e toda a terra haja o orvalho. Vocês estão entendendo como que é? Era um pedacinho como de lã, velo, colocado em cima da casa. E ele pediu como sinal: se o Senhor vai me usar para livrar esse povo, então que o orvalho caia em volta do velo e o velo fica seco. Tem coisa que ele não ficou bem quando ele pediu para molhar o velo. E em volta, já pensou bem, o orvalho? Deus ouviu um homem. E o orvalho cai do céu por todo lado. E Deus ajuntou tudo para cair em cima do velo. Não podia cair nada em volta daquele pedaço de lã. Ele espremeu aquele velo, diz: olha, que o Senhor me escute mais essa vez. Que tem hora que você, para namorar, você precisa ter um velo. Para casar, tem que ter um velo. Você orar e colocar à prova certas coisas na vida daquele rapaz, na vida daquela moça. Já pensou bem se você colocar um velo? A hora que eu chegar na casa dela, se ela vier alegre para me receber, seja esta. E se chegar um dia que ela estiver triste, para você saber que o velo mudou agora. Ela chega toda triste, você chegou na casa dela, parece que ela não teve prazer de você chegar na casa dela. Aí você já sabe. Próxima vez vou fazer um outro pedido para Deus. Eu quero chegar na casa dela e ela está triste. Só Deus sabe. Tem gente que não põe prova em nada. Vai engolindo. Depois, filho, você vai engolir o resto da vida. Aí você fica assim: pastor, ora por mim. Eu falo: não, filho, isso daí é você que está colhendo. O tanto de oração que você fez, irmão Brando, aqui é pouco demais. Não tem que reclamar. E aí, se você chegar lá e aquela moça estiver sorrindo, meu Deus, deu o contrário que você pediu, todas as duas vezes, deu o contrário. Então você, essa não é para eu casar com ela. Querida, eu vim aqui simplesmente para dizer para você que nós não vamos prosseguir. Porque, bem, amor, você riu? É que eu pus você em prova, em teste, diante de Deus. E nas duas vezes eu já tive aprovação daquilo que eu pedi. Então eu não posso. Não, mas eu te amo, eu te quero. Aí você fica todo sensibilizado e diz: eu vou ajudá-la. Você vai colher lá na frente. Então aqui estava Gideão fazendo teste com Deus. Eu quero que vocês entendam a maneira secundária. Não tem profeta, é juízes. Então eu quero que aconteça assim, Senhor. Cai o orvalho só no velo e em volta seco. Aí do outro dia levantou, espremeu o velo, deu um copo d'água. Senhor, mas eu preciso de outro teste. Se sou eu mesmo que o Senhor está chamando, que agora cai o orvalho em volta do velo e que ele esteja seco. E assim sucedeu. Aí ele sabia. Quando Deus chama uma pessoa, você pode pôr à prova. E você tem que olhar para si mesmo, não é pôr os outros à prova. Põe a si mesmo. Se Deus está te chamando, ponha você à prova. É Deus falando com você. Só de você saber que no meio de milhões de pessoas nos dias de Noé, só 8 se salvaram.
No meio de milhões de pessoas nos dias de Jesus, a igreja só tinha 6 pessoas. Irmão Breno diz: José e Maria, Simeão e Ana, Zacarias e Isabel. Era o tamanho da igreja daquele dia. Você deve se alegrar em saber que no meio de milhões de pessoas, neste tempo, idêntico aos dias de Noé, aos dias de Ló, você é uma destas pessoas que Deus tem escolhido. Não é porque você é melhor, você tem que ser agradecido a Ele. Diz: Senhor, na condição que eu estou, como o Senhor me pegou, ainda me pegou. A samaritana podia dizer: na sociedade eu não valo nada, eu tenho que ter horário para ir na fonte, porque eu não posso buscar água junto com as virgens, porque eu sou uma adúltera. E como que o Senhor não foi visitar a fonte na hora das virgens? Porque o Senhor veio visitar a fonte na minha hora. Eu só tenho que ser agradecido ao Senhor. Eu vejo que és profeta. Aquilo era tudo. É isso, eles não entendem. O religioso diz: eu vejo que tu tens Beelzebu. A prostituta diz: eu vejo que tu és profeta. Aquilo era tudo que Deus queria ouvir. Deus não perde tempo nem na reunião, irmão. Se Deus fosse de manhã, na hora das virgens, Ele ia perder tempo. Não tinha ninguém para Ele salvar. É triste, mas essa é a verdade. Ele foi na hora das mulheres de má fama, para salvar uma eleita. Muita coisa acontece na vida. A desgraça que aconteceu na vida de Noemi foi para que ela pudesse sair do seu país e fosse para Moabe. E lá em Moabe seus filhos casassem com moabitas. E aí o seu marido morre, aí seu filho morre, o outro filho morre, e fica ela sozinha com 2 noras. E ela diz: filhas minhas, voltai para as vossas casas, porque vocês não podem nem me chamar de outro nome senão de Mara, amarga. A minha vida está amarga. Perdi esposo, perdi filhos. Agora vocês, olha, volte para vossas casas. Eu já estou aqui em Moab mesmo. Volte para vossas casas. A órfã diz: muito bem, minha sogra. Abraçou e a beijou e voltou para a casa do pai. Ruth se apegou a Noemi e diz: onde tu fores, irei eu. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, que é diferente dos moabitas, será o meu Deus. Por que a desgraça na vida de Noemi? Para salvar uma eleita, para ir buscar uma eleita. Faltou pão em Israel, e eles foram para Moabe. Agora Deus estava chamando ela novamente para a sua terra. E ao chamar para a sua terra, ela tinha que voltar só. Não podia voltar. O marido morreu, os 2 filhos morreram. A outra voltou para a casa dos pais, mas Ruth se apegou a Noemi. Amém? Você sabe que é isso que o irmão Breno vem pregando a mensagem, parente redentor? É que a Ruth, o Novo Testamento, nós nos apegamos ao Deus de Israel, o único Deus, não trindade, o único Deus. E Ele nos salvou de graça. Tudo que aconteceu, Noemi, uma judia, indo para uma terra moabita, que era gentios, tirando uma gentia de lá, que era Ruth. Deus vindo para salvar os judeus, eles rejeitando, e Deus pegando e salvando nós, os gentios. Deus veio para o povo dos Estados Unidos, revelou a palavra,
e veio para nós e diz o que é aquela palavra. Não disse para eles. Para eles Deus diz, não fala para eles, não diga a ninguém. Que privilégio. Esse é o privilégio que nós temos. Deus é seu próprio intérprete, parágrafo 32. Você notou como Deus tratou com José lá? De modo secundário, onde nós lemos, Mateus capítulo 1, verso 18 a 21. Deus tratou com José de um modo secundário, através de sonho. Agora sabemos que há sonhos, cremos em sonhos, eu creio em sonhos. Deus sempre tratou com as pessoas em sonhos, mas sonhar é secundário, não é primário, é secundário, é segundo lugar. O sonhar. Quando tem profeta, eu não quero que Deus me fale por sonho. Eu quero que Deus me fale por profeta. Se não tem profeta, então Deus falaria por sonhos. A sua maneira secundária. Veja, pode estar certo ou errado. Sonhar. Você pode sonhar certo ou errado. A menos que seja interpretado. Você tem que saber. Mas José, não precisou de nenhuma interpretação. O sonho de José não precisou. E os sonhos precisam de uma interpretação. E para interpretar um sonho tem que ser profeta. E como saber que esse sonho é verdade? Isso é Deus falando direto. Porque não tem profeta, ele fala direto com Gideão. Não tem profeta, ele fala direto com José. Não tendo profeta, ele fala direto com Brana. Não tendo profeta, ele fala direto com João. Só para mostrar alguma coisinha para vocês. Se não há profeta. Irmão Brana teve tantos sonhos que fundamentou o seu ministério. Tantas visões. Mas 63 a 65 não era sonho. Era realidade. Era profeta. Não era sonho, não eram visões, ainda que ele conta sonhos e visões de 63 a 65. Ele conta, mas não é mais o ministério do profeta. O ministério dele é a palavra. Agora era pregar a palavra, era dar-lhes o alimento que Deus já tinha naquele dia, não mais por sonhos. Aleluia. Isso era um profeta. Irmão Brana era profeta e usou sonhos, a maneira secundária. Mas quando foi para revelar os selos, trovões, novo nome, não foi maneira secundária. Assim como a primeira e segunda etapa foi pássaros pequenos e pássaros maiores, mas a terceira etapa foram anjos. Mudou. Não é mais coisas da terra, é do céu agora. A terceira etapa é do céu. São anjos. E foi anjos que vieram com 7 selos. E o povo da mensagem não pôde ver isso, porque eles estavam olhando pelas maneiras secundárias que Deus falou também nos dias do irmão Brana. Irmão Brana dizia para o irmão fulano, você sonhou isso, é isto. Irmão, você sonhou, é isto. Eles ficaram fundamentados nisto. Quando William Brana diz o cordeiro saiu do trono, é isto. Eles não entenderam. Para revelar os selos, o cordeiro não podia estar no trono. É outro ofício. Estar no trono é intercessão. Ele tinha que sair do trono para revelar os selos. Isso é o trabalho de Deus. Ele teve que deixar a lei para ele vir como graça. Ele teve que deixar a graça para ele vir como revelador da palavra. Ele teve que levar o irmão Brana para que nós pudéssemos comer o livro. Você pensa que era fácil comer o livro com o irmão Brana aqui? Não tinha jeito de comer. Era o ministério ainda do 7º anjo. Enquanto aquela pessoa está na terra, é o ministério daquela pessoa. Depois se propaga daquilo que aquela pessoa fez. Mas Deus, dentro de tempo, tem o ministério de outra pessoa. É problema de Deus. Discuta com ele.
de você não crer, os incrédulos sempre existiram desde o início da Bíblia. Mas eu não prego para incrédulo, eu prego para crente. Mas ele não precisou de nenhuma interpretação, José. Aquele sonho que ele teve. José, filho de Davi, não temos receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é tu, Espírito Santo. Ele recebeu isso em sonho. E ele creu naquela mensagem, recebendo em sonho. Ele não temeu, ele recebeu Maria como sua mulher, sem poder coabitar com ela até que ela tivesse a criança. Era o próprio Deus falando diretamente com José, porque não havia um profeta na terra naqueles dias para interpretar. Quando há profeta na terra para interpretar, então Deus fala com a pessoa, com o homem que ele escolhe para aquele dia. Ele escolheu foi José. A questão toda ali, Maria se engravidou. Sim, mas Deus tinha que falar com José. Você não sabe o perigo que tinha da Maria se engravidar e José não tomar responsabilidade daquilo? Ela podia morrer apedrejada. Mas o Espírito Santo veio. Bom, não tem profeta. José sonhou. E Deus falou com ele. É assim que a gente precisa de crer na mensagem hoje. Ainda que você crê que não tem profeta, mas você ouviu uma mensagem hoje que dá certinho. É a mensagem de William Branham de 1965. Você vê, essa é a mensagem. Antes nós não tínhamos a mensagem. Tínhamos história do irmão Branham. Mas agora, esta é a mensagem. O próprio irmão Branham diz que a primeira e segunda etapa, a cura divina, não era a mensagem dele. Ele diz, o coração do assunto, que é a revelação dos selos, dos trovões, é a mensagem. A mensagem rápido, parágrafo 99 por aí. Era o próprio Deus falando. Não tinha havido um profeta por 400 anos. A melhor coisa é a seguinte, pois que Deus cuidava do bem-estar de seu próprio filho, que é Jesus Cristo. Para cuidar do bem-estar de seu próprio filho, daquela semente que o próprio Deus semeou. Não foi José que semeou, foi Deus. Por isso ele não é filho de Maria, ele é filho de Deus. Por isso ele não a chamou de mãe, e sim de mulher. Porque ela não era mãe dele. Deus não tem mãe. E Jesus era Deus. Deus feito carne. O óvulo e o gens foi criado tudo por Deus mesmo e deu para Maria. Amém. A melhor coisa é a seguinte. Deus cuidava do bem-estar de seu próprio filho. Era falar com José através de um sonho, sem interpretação, porque não tem profeta, não tem quem interpreta o sonho. Ele disse, a mulher está certa, aquela coisa santa que nela está gerada é o Filho de Deus, não precisa de nenhuma interpretação. Olha, praticamente, irmãos, mesmo crendo que não tem profeta hoje, se você puder apenas crer na palavra, na mensagem, e se você ouve as mensagens que foram pregadas desde o ano 2000 para cá, note nessas mensagens, não precisa nenhuma interpretação. Você dirá, isso é verdade. Isso é o que o irmão Branham pregou e ficou escondido por 35 anos. Mas agora está claro diante do povo. Não havia profeta na terra. Deus então usa a maneira secundária, que é o sonho. Vou repetir isso outra vez, que é outro parágrafo. Em outra mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz, parágrafo 54. Agora o próximo é como Deus tratou com o povo mediante um sonho nos dias de José.
notou você, um sonho é secundário. É uma forma secundária de Deus trabalhar. Algumas pessoas podem ter sonhos, nada significam. Você pode comer demais e ter um pesadelo. Um sonho é uma forma secundária. Bem, por que iria Deus proteger seu próprio filho através de uma maneira secundária? Ele apareceu a José. O bem-estar de seu próprio filho, ele enviou uma maneira secundária. Já pensou você nisto? Porque não havia profeta na terra. Só para você ver que Deus cuida da sua semente. Não tem profeta na terra. Ele vai lá e dá um sonho para um homem. Isso é o suficiente. Sem interpretação. Porque para interpretar tem que ter profeta. E não tem profeta, e agora tem um sonho. Mas aquilo cumpriu. Você tem um sonho, espera o cumprimento. Você vai ver se foi barriga cheia, barriga vazia. Se tem algo a ver. Eu acho que são coisas assim, se você vê e é que um sonho te corrige, aceita, nem se for sonho. Mas se o sonho abre de mão para você fazer alguma coisa errada, ponha para correr esse sonho. Expulse ele em nome de Jesus Cristo. Se você está casado sonhando com outra mulher, expulse esse sonho. Em nome de Jesus, sai, Satanás. Se você está casada e sonhando com outro homem, parece que está vivendo as 1000 maravilhas com outro homem, isso é Satanás que você está vivendo. Esse outro homem é Satanás. É o enganador, é o pervertido. Então o que você tem que fazer? Expulse o sonho em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem hora que a pessoa, eu não sei o que fazer. Não sabe, então alimenta o sonho. Se você alimentar o sonho mau, ele vai cumprir em você. Se você alimentar o sonho bom, ele vai cumprir em você. Agora o que tem que fazer? Ele é mau, expulse-o. Amém? Estão entendendo? Agora você não pode expulsar um profeta, filho. Você não pode ter a palavra do profeta errada. A palavra do profeta é Deus. Um profeta é Deus na terra. Para pregar, para te avisar, é Deus na terra. E você não pode deixá-lo. Porque não havia profeta naqueles dias na terra, então Deus falou por uma maneira secundária. Ele teve que trabalhar através de sonhos, e não era sonho que deveria ser interpretado. E o anjo do Senhor disse: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Se você me dissesse, eu sonhei que essa mensagem que você prega é do diabo, eu te digo, expulse esse sonho. Porque você sabe que ela é de Deus. Você sabe que a mensagem não é nossa. Não há homem na terra que consiga pregar essas coisas hoje. Como não havia homem na terra que pudesse revelar o que foi revelado nos dias de William Branham. Não houve homem na terra. Deus esperou 2 milênios para que aparecesse aquele homem. Quando apareceu, os Estados Unidos não importou muito com ele. Começaram a olhar para os grandes homens do dia. E Deus estava num pequeno camponês chamado William Branham. Um mau nome sobre si, da sua própria família, que a família bebia muito, o pai bebia muito. E ele veio com um mau nome. Agora, o pai bebia muito, a família bebendo. E Deus falando para ele, nunca bebas nem fumes. Nem desonre o teu corpo. É só Deus. Deus escolhendo um da família para aquele fim. Não que os outros não foram salvos. Deus escolheu um da família para aquele fim. Esse trabalho é seu. Finalmente você fará esta obra. Não bebas, não fumas. Agora, por favor, meu irmão, eu creio assim. Acho que o homem que é um pregador
e ele adultera, ele deveria entregar o ministério dele. Ele deveria entregar o ministério dele. Dizer, ó, não tem condição. No tempo de Davi, era sangue de bode, de touro, então Davi falhou e acabou estando com a mulher do seu general. Mas agora, se você é um pregador e tem saído muitas vezes até com irmãs da igreja, melhor que você faria era entregar seu ministério, assentar num banco, se humilhar e vender picolé. Que não é mal vender picolé, principalmente para um obreiro adúltero, para um pastor que adulterou e que não precisa ser considerado como adúltero. Se arrepende e mantém sua posição, ele deveria estar nele. Como é que eu vou querer pregar se eu adultero? Não tem cabimento. Adulterou, é melhor entregar a Bíblia. Para ministério não é comigo mais. E pronto. Mas as pessoas estão fazendo a coisa errada e ainda estão querendo corrigir os outros, são cegos. Eu já encontrei uns indivíduos assim que adulterou e depois queria corrigir a irmã porque estava usando assim o cabelo cortado. Ele falou, você não tem direito nem de abrir a boca. Deveria olhar para si próprio. Não tem testemunho suficiente para si e quer corrigir os outros. Se não vive a mensagem no púlpito, quer corrigir os outros. Silêncio. Silêncio. Mas esta é a verdade. Eu devo parar por aqui para me finalizar só com estas palavras. Não havendo profeta, Deus falou através de juízes. Deus falou através de Gideão. Porque não havia profetas naquele tempo. Não havendo profeta, Deus fala através de sonhos, uma maneira secundária. De Malaquias a João Batista, nós temos 400 anos. De primeiro tinha assim, ó, hoje parece que não tem mais. De primeiro tinha 4 folhas brancas assim, ó, de Malaquias a Mateus. Porque aquilo indicava 2 folhas suficientes, né? 100. Indicava 400 anos, sem profeta. As pessoas não dão atenção na palavra e depois elas querem dar atenção a sonhos. Filho, se Deus está falando através de um profeta, você não tem que ficar preocupado com o sonho, porque o sonho que vier, leve ao profeta, ele interpreta para você. Mas quando não tem profeta, aí precisa-se de sonho, e o sonho tem que estar de acordo com a palavra que já foi estabelecida. Você tem que julgar o sonho pela palavra estabelecida. Você tinha que julgar o sonho durante 2 milênios pela palavra estabelecida por Jesus e os apóstolos. Falando desses 2 milênios. Você tem que julgar pela palavra do dia. Porque não havia profetas. Escuta. De João, o apóstolo, até a era pentecostal aqui em 1900, quase 2 milênios, sem profetas. Sem profetas. Então você pode ter sonhos. Deus usou muitos sonhos das pessoas da igreja, da congregação cristã, dizendo que viria o Elias e que um homem chamado William Branham, quando veio, eles não ficaram sabendo nada, meu Deus do céu. Ficaram com o presidente da sua igreja, porque aquele homem, quando veio, era criança e a profecia foi antes dele nascer. Foi gente que sonhou e profetizou e aconteceu e eles não ficaram sabendo.
Por que as pessoas hoje não veem o que aconteceu no tempo do irmão Branham? Eles não ficaram sabendo o que aconteceu. Foi profetizado, Elias virá e restaurará todas as coisas. Nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério seria revelado. Por que não tomar conhecimento disso? Porque ficamos aí 35 anos gemendo no Brasil, na África, em Portugal, nos Estados Unidos, Canadá, Phoenix e outros países por aí, gemendo sem a revelação, quando já foi revelado. Por que não podemos perceber que aquele foi o trabalho de Deus, foi a revelação de Deus? Estou terminando, mas aguarde, deixa eu terminar o pensamento aqui. E ali veio um profeta, parou os pentecostais, aí veio William Branham, o sétimo anjo, Elias, cumprindo o ministério do Filho do Homem. Foi tudo naqueles dias. Por que eles não viram? Irmão Branham morreu em 1965. E de 1965 até o ano 2000, 35 anos, sem profeta. Alguém está dizendo, já sei onde ele vai chegar. Mas esta é a verdade. 35 anos sem profeta. William Branham morreu, não tem profeta, tem a sua mensagem. Paulo morreu, não tem profeta, tem a Bíblia. Tem que se entender isso. Mas aí veio Branham, tem a Bíblia, mas não é só a Bíblia. Tem a mensagem do dia, tem o profeta do dia. Vocês viveram por sonhos, por visões, por maneira secundária. Agora é hora de viver pela maneira primária de Deus, que Ele fala através de profeta. E de 1965 a 2000 não tivemos profeta. E a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Se corrompe dizendo que Deus é dois, que tem um pai, que tem um filho à parte. Se corrompe dizendo que o irmão Branham vai ressuscitar para revelar selos, trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Isso tudo é corrupção. Falta de profeta. Mas de 2000, e depois de 2000, Apocalipse 10, 8 a 11, tem cumprido outra vez, tirando da barba do povo. É Bíblia cumprindo. O que o irmão Branham disse, o que Deus disse para o irmão Branham, não diga para ninguém. Deus disse para João, coma e pregue a povos, reis, nações e línguas. Não tínhamos profeta, agora temos. Branham, sim, com a mensagem do dia. Branham, sim, com a mensagem de João. João, sim, com a mensagem de Branham. Os dois são um. Estão no mesmo capítulo. Os dois, eu quero dizer, o que Branham pregou, o que João pregou, é idêntico, é o mesmo. O que está faltando é as pessoas só olharem e ver, é a promessa de Deus. Deus diz para João, vai ao anjo forte, toma o livrinho e coma, e profetize a povos, reis, nações e línguas. Como que é? É a noiva que vai profetizar. Sim, Deus falou para a noiva ou falou para João? Vamos literalmente, vamos no pé da letra. Aonde que Deus falou? Ele diz, Deus não falou para Branham, Deus falou foi para Elias. Não. Aquela mensagem o homem chamava Branham, mas o espírito de Elias estava nele. Não importa o nome do homem. O espírito que estava operando nos dias que João comeu o livrinho, ele comeu porque ele sabia o que era. Porque ele sabia. Ele viveu naqueles dias que foi interpretado o livro para ele. O anjo forte trouxe o livro. E ele ia escrever. E diz, não escreva, porque antes de você escrever, antes de você pregar, antes de você comer, tem ainda a mensagem do sétimo anjo, para revelar isso para você. E João não pôde escrever,
Mas depois que o livro foi revelado em Apocalipse 10, de 1 a 8, aí Deus diz para João: coma, vai ao anjo forte. Mas não podia nem escrever, senhor. É um livro que eu não podia nem olhar para ele. Então agora come ele. E pregue a povos, reis, nações e línguas. Amém? Não dê importância ao homem. Fique com a mensagem. Mas se você não deu importância ao homem dos Estados Unidos, você se perdeu. Mas não dê importância ao homem. Não olhe para o homem hoje. Olhe para a mensagem. Examine a mensagem. Onde tem uma mensagem como esta? Isto é um grupinho aqui, outro ali. Indivíduos. Irmãos, disseram: eu peguei um CD para ouvir e criticar. Entrei no quarto e fui ouvir. Aí tinha outros irmãos lá fora, eu chamei eles. Antes eu ouvi para criticar, dizendo: tem um homem aqui que se diz irmão Brana, que ele tinha ouvido errado. Eles falam todo mal de nós. Tudo que eles puderem falar de mal para atrapalhar os outros. Aí o irmão disse: eu peguei um CD, puxei na internet e disse: vou ouvir, que eu quero criticar isso aqui. A hora que ele ouviu, teve que chamar os outros irmãos. Disseram: isso é verdade. Mas não são muita gente não. É 7 pessoas lá em Moçambique. Ele disse: começou com 3, está em 7. Já está bom. Mas começou para criticar. Me escute para criticar, pelo amor de Deus. Escute o que eu prego, nem se for para você dizer que eu sou do diabo. Escuta-me. Tenha paciência de ouvir um diabo que você acha que é, 1 hora. E pronto, esse homem ficou doido. Pedro, para um pouquinho, tenha paciência e fixe seus olhos num fantasma. E ele olhou no fantasma. É um fantasma, mas ele não tirou o olho do fantasma. Se você acha que eu sou o diabo, não tira o olho de mim. Jesus era um fantasma, Pedro não tirou os olhos dele. Olhou nele e ele viu que foi aproximando. Falei: irmãos, fantasma não. Aquilo ali é o Senhor. De longe a gente pensa que é fantasma, de longe a gente pensa que é o diabo, de longe o Osmar é um falso profeta, de longe o Osmar é o demônio. Escute mais perto. Deixa eu te aproximar de você. Escute mais. Se 10 minutos não deu, escute pelo menos 1 hora. Se não der, acho que você não vai a lugar nenhum mesmo. Não é questão de ouvir muito. Irmão Breno disse que no dia de Pentecostes eles ouviram 15 minutos e foram salvos quase 3.000 almas. 15 minutos. Quando tem eleição e eleitos no dia, você prega e aparece logo. Aí Samaria já foi pouco. Na casa de Cornélio só um pouquinho. Lá em Éfeso, em Atos 19, de 1 a 5, foi poucas pessoas. Mas eu tenho que saber que Deus está hoje numa mensagem. E essa mensagem é dele. Eu não tenho que a interpretar. Eu não sonhei que o Cordeiro saiu do trono. Eu li na mensagem. Eu não sonhei que o novo nome é Brana. Eu li na mensagem. Eu li na mensagem Brana dizendo: sabe o que é Brana? Irmão Liveio. Sabe o que significa Brana? Perfeito, perfeição. Uma carta áudio ao irmão Liveio, parágrafo 26, 22 a 28. Por que eles não pregaram isso? Porque os crentes da Bíblia fizeram em Jeová Jirê, 3ª parte. Muito bom, faça mais, distribua mais, por favor. É uma boa mensagem. Mas no parágrafo 100, Jeová Jirê, 2ª parte. É 2ª parte mesmo? 3ª parte? Segunda, porque tem 1ª, 2ª, 3ª. 3ª parte, parágrafo 100. Ele diz: um gentil levaria seu nome
e ele não fala o nome do gentio. Para mim não precisa falar. Se precisa falar para você, é problema seu. Para mim não precisou falar. Um gentio. Aí vem gente da África, veio aqui no Brasil, dizendo assim, o novo nome é Jesus. O indivíduo não tem revelação nem da Bíblia. Jesus é um nome de 2 milênios. E quando ele venceu no Calvário, o próprio irmão Brana diz no primeiro selo 132 da antiga tradução, que Jesus subiu no céu, para o céu com um novo nome. Mas não podia revelar, porque tinha 7 eras da igreja ainda. Agora já pode falar, já passou. Agora já passou, tudo já passou. É você crer na mensagem da hora. Amém? Não tome hoje uma maneira secundária quando tem profeta. Agora você diz, então eu quero saber onde tem um profeta, que eu quero ver se ele é profeta mesmo, eu quero cortar assim para ver se ele cura. Eu quero levar ele no cemitério para poder ver se ele ressuscita morto. O irmão Brando diz, os demônios sempre fizeram isso. Os demônios não morrem, os homens que morrem, mas os espíritos não morrem. Eles querem que você faça algo diante deles, para eles que são incrédulos. São incrédulos. E Jesus não está preocupado com eles, não. Isso é para eleito que lê a Bíblia e diz, eu creio no batismo em nome de Jesus Cristo. Lê a mensagem e diz, eu creio no novo nome Brana. Escuta os CDs hoje e diz, eu creio na mensagem de João. Eu sei que é verdade. Vocês podem me excomungar o quanto vocês quiserem. O eleito vai dizer para eles, vocês podem me excomungar, mas essa mensagem é certa. Pai Celestial, ajuda este povo, Pai. A gente não pode fazer mais nada. Mas até aqui, parece que o inimigo queria impedir que a mensagem fosse entregue. Mas agora já está entregue. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.